Pai do Senhor querido, estamos juntos mais uma vez para trazer comentários sobre a Palavra de Deus. São comentários simples, cujo objetivo é facilitar o seu entendimento da Palavra, daquilo que o Senhor tem para você. Hoje vamos comentar sobre o tempo que o povo de Israel ficou assentado ao redor do Monte Sinai para receber as palavras do Senhor. Vimos no comentário anterior que o povo de Israel foi tirado do Egito com mão forte, através de grandes milagres. O faraó ainda tentou persegui-los, mas esse exército foi completamente derrotado, não pelo povo de Israel, não pelos seus guerreiros, mas pela poderosa mão do Senhor. É assim que Deus faz. Muitas vezes não precisamos fazer nada, só orar, buscar a direção do Senhor, e Deus certamente vai nos abençoar. Depois de caminharem um pouquinho, eles chegam aos pés do Monte Sinai, ou Monte Horebe, onde Moisés havia recebido o chamado do Senhor para o resgate ali no Egito. Ali ele se assenta aos pés do Monte Sinai e Moisés sobe para receber as leis, a direção de Deus, na verdade para receber a constituição de Israel. Como eu comentei, Israel até então era uma família de Jacó, 70 pessoas que foram para o Egito. Lá se multiplicam, se tornam um povo de milhares ou milhões de pessoas, e o Senhor os tira do Egito para levar para a sua terra e os constitui como nação. Eles eram um povo, mas não era uma nação. Uma nação precisa de constituições, regras, organização, governo. E ali no Monte Sinai, o Senhor revela para Moisés, que passa para o povo a sua Constituição. A base dessa Constituição são os 10 mandamentos, mas o Senhor detalha cada um desses mandamentos, mostrando ao povo de Israel como é viver na presença do Senhor, como é estar debaixo da lei, da direção e do cuidado de Deus. Muitas vezes nós entendemos leis como cerca para impedir que nós possamos alcançar ou avançar adiante, mas o que fica claro é que leis são cercas de proteção, são limites que nos protegem de avançarmos além daquilo que não devemos. Por isso o Senhor estabelece as suas leis através dos mandamentos e do detalhamento. Mas era necessário também que o povo tivesse uma estrutura de governo, uma estrutura de culto. E esse tempo que eles ficam ali aos pés do Monte Sinai, o Senhor está passando para eles toda a constituição espiritual, todos os detalhamentos do culto, e estabelece um tabernáculo. Moisés sobe ao monte e fica ali 40 dias, buscando, estando em comunhão com o Senhor. Esses 40 dias foram suficientes para que o povo de Israel, ainda não convertido, que ainda não conhecia Deus, aqueles, diz a palavra que eles falavam, o homem que nos tirou do Egito ficou lá no monte. Na verdade, eles não tinham entendido que quem os tirou do Egito não foi um homem, foi Deus. E nesses 40 dias eles querem um Deus. Eles querem alguém que eles possam ver, que eles possam tocar. Estavam 430 anos no Egito. E ali, o Egito tem uma quantidade enorme de deuses, o panteão egípcio, onde milhares de deuses são cultuados. E eles não conseguiram ficar sem um Deus, sem um ídolo. E se levantam, e liderados por Arão, esse é o detalhe importante, Arão, aquele que tinha acompanhado Moisés em cada praga, em cada ação de Deus, tinha ouvido o que tinha acontecido, tinha testemunhado cada milagre. Arão então confecciona um bezerro de ouro e eles começam a adorar aquele bezerro. Lá no Egito eles tinham deuses que eram representados por animais, pelo rio, pelo sol, e ali eles constroem um bezerro de ouro e se prostram e adoram aquele bezerro. E como sempre, estando na presença do inimigo, começam então a fazer coisas indevidas, a dar a entender que eles estavam numa verdadeira orgia. E nesse momento Deus fala com Moisés lá no monte, Moisés desce, porque o povo já se corrompeu. Quando Moisés desce e ouve aquele barulho do povo se envolvendo com todo tipo de idolatria, de fanfarronice, de bagunça, Moisés então pega aquelas tábuas, aquelas pedras, aonde o próprio Deus havia escrito os mandamentos, e Moisés quebra aquelas leis. Não foi um ato de raiva, um ato de ira, mas simplesmente para dizer que isso aqui não vale nada. O povo não acredita em Deus, quanto mais vai obedecer às leis de Deus. Então Moisés quebra aquelas tábuas, joga fora aquelas tábuas, desce e entra na porta do arraial e diz:
aqueles que querem seguir a Deus estejam próximos de mim. Ou seja, Moisés oferece uma decisão para o povo. E ele diz que os levitas, os das tribos de Levi, vão até Moisés e certamente outros seguem. E Moisés então determina que todos aqueles que adoraram os líderes sejam mortos. Naquela época, a pena do Senhor era a morte. Por quê? Porque nós estamos falando de coisas físicas. O Velho Testamento trabalha com aspecto físico. Hoje, a pena do pecado não é a morte física, porque essa Jesus já pagou na cruz do Calvário. A pena do pecado hoje é a morte espiritual. E o que Moisés faz? Ele pega aquele bezerro, destrói e restabelece a calma, restabelece a paz, restabelece a adoração ao Senhor. Certamente muitos que estavam envolvidos naquilo acordaram para o que estava acontecendo. Eles não conheciam o verdadeiro Deus, eles só conheciam Moisés, só conheciam os milagres e poderiam até atribuir que esses milagres eram de outros deuses. Moisés destrói então esse bezerro de ouro e acaba com aquela idolatria naquele momento. Deus fala com Moisés: eu vou destruir este povo e vou seguir a minha promessa, minha aliança através de você. Por quê? Porque a aliança e a promessa de Deus com Abraão era: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, a sua descendência vai seguir. E Moisés era descendente. Se todo o povo fosse destruído e Deus seguisse a sua bênção, o seu propósito através da vida de Moisés, o Senhor não estava quebrando a aliança, porque Moisés era descendente de Abraão. Mas Moisés ali clama pelo Senhor, como pastor, como alguém que cuidava e que amava aquele povo. Moisés clama ao Senhor, fala: Senhor, perdoa a sua iniquidade. Senhor, perdoa este povo. Só chegaram em Canaã Josué e Caleb. Josué estava no monte com Moisés, ele foi o seu sucessor. Por que ele foi o sucessor de Moisés? Porque ele caminhou ao lado de Moisés, honrando o seu líder, aprendendo com ele, seguindo os seus mandamentos. Deus está sempre querendo preparar um sucessor, mas ele precisa ver se o sucessor está dentro dos parâmetros, dentro daquilo que ele quer, ou seja, alguém que honre a sua liderança, alguém que caminhe na sua liderança, alguém que foi treinado, alguém que viu as coisas acontecerem. E foi assim Josué. E Moisés volta ao monte. Deus fala: eu vou repetir as leis, só que agora eu vou escrever nas pedras que você vai fazer. O que acontece é que Moisés agora faz essas tábuas da lei e leva ao Senhor, leva ao Sinai. E as primeiras, o próprio Deus escreveu nas pedras. E agora era escrito nas pedras que Moisés havia confeccionado, porque as pedras de Deus não haviam sido aceitas pelo povo de Israel. E Moisés sobe, e ali Deus dá novas leis para ele, reescreve aquilo, e Moisés desce e começa a ensinar o povo sobre as leis. E aqui nesse capítulo 20 de Êxodo até o final, capítulo 40, Deus vai detalhando a lei da propriedade, Deus vai detalhando o que é o não adulterarás, Deus vai detalhando o que é obedecer. É como se fosse um detalhamento, uma especificação das leis de Deus. E não só aí, ao longo de todo o Pentateuco, Moisés vai trazendo do Senhor palavras que esclarecem, que determinam sobre as leis de Deus para o povo de Israel. Uma coisa muito importante que o Senhor fala ao longo de Êxodo, ao longo dos livros da Bíblia, é sobre a guarda do sábado. O Senhor reitera e separa: olha, o sábado é o dia em que vocês vão estar adorando e descansando. Ali no Sinai você traz o detalhamento da construção do tabernáculo. O tabernáculo era uma grande tenda, eles só tinham tendas naquela época, era uma vida onde eles estarão durante 40 anos andando pelo deserto como nômades. E o Senhor determina a construção de uma tenda especial, de uma tenda separada, chamada tabernáculo, onde o Senhor vai estar em comunhão com o povo de Israel. O local onde Deus vai se encontrar com o homem. O local onde o homem vai prestar o seu culto, onde o homem vai fazer os holocaustos. Era um local separado, onde Deus se encontrava com Moisés e com o povo de Israel. E a especificação é muito detalhada. O tabernáculo tinha 3 ambientes bastante distintos. Na verdade, podemos entender que o acampamento tinha 4 ambientes. O primeiro ambiente era o acampamento onde o povo estava, era separado do deserto, e ali eles moravam, viviam, comiam, faziam o seu dia a dia. E dentro da tenda separada chamada tabernáculo existiam 3 ambientes. O primeiro ambiente era o átrio, onde qualquer pessoa podia chegar. Ali estavam 2 móveis, 2 objetos separados para o Senhor. Um era o altar de sacrifício.
o local onde todo o sacrifício, todo o holocausto, todo o pedido de perdão era colocado ali diante do Senhor. Na verdade posso imaginar você, um grande local retangular, onde ali tinham brasas, onde ali se queimava o holocausto. Os animaizinhos que eram trazidos ali para serem oferecidos ao Senhor eram queimados ali. Depois, mais adiante, você vai detalhar sobre esses holocaustos. Era o primeiro local, onde a pessoa entrava, passava pela primeira porta e ali encontrava logo esse altar de sacrifício. O sacerdote sacrificava os animais e ali o pecado de cada um, do povo, dos príncipes, dos sacerdotes, eram perdoados. O segundo móvel que tinha mais adiante, o segundo objeto, era uma grande bacia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam. É assim que acontece conosco hoje. Nós nos arrependemos, pedimos perdão ao Senhor, o nosso pecado é então apagado, não com o sacrifício de cordeiro, de animais, mas com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando Jesus morre ali na cruz, o nosso pecado é apagado. Em seguida, o próximo passo é exatamente a bacia de bronze, onde precisamos nos lavar. O pecado é arrancado de nós, mas isso faz com que nós estejamos jogando fora as características do pecado. Temos que mudar nossa linguagem, mudar nossos pensamentos, muitas vezes mudar nossas roupas, mudar nossas amizades, mudar os locais onde frequentamos, especialmente mudar de propósito, mudar de objetivo de vida. Esse era o segundo móvel, o segundo objeto que tinha ali, ainda no átrio. Mas existia uma segunda porta, e nessa segunda porta dava entrada ao lugar santo. O lugar santo só entram aqueles que já passaram pelo arrependimento, passaram pela lavagem. E tinha ali 3 móveis. À direita tinha uma mesa com os chamados pães da proposição. À esquerda tinha um grande candelabro com a luz e ele ficava aceso o dia inteiro. E à frente tinha o altar, não mais o altar de holocausto, o altar de pedido de perdão, mas agora o altar de incenso. Qual era o objetivo do lugar santo? Era onde nós, até hoje, podemos nos colocar diante do Senhor, não num local físico, lugar santo, mas diante da presença do Senhor. Do lado direito tem os pães, Jesus é o pão da vida. É ali que nós somos alimentados pela palavra, pelo ensino, é ali que nós crescemos. Do lado esquerdo tem a luz, Jesus é a luz do mundo, onde nós recebemos as palavras, a direção, o aconselhamento, o Senhor nos dá maturidade, nos dá discernimento. E no terceiro à frente, antes da última porta que dava acesso ao Santo dos Santos, tinha ali o altar de incenso. É onde as pessoas colocavam um incenso aromático. Esse incenso não era qualquer um. Existia uma receita para se fazer este incenso. Esse incenso só podia ser usado para adoração ao Senhor. Eram elementos preciosos, eram elementos que tinham que ser tratados, cuidados. O altar do incenso era o momento onde as pessoas se dedicavam, levantavam uma adoração ao Senhor. Não é mais para pedir perdão, isso já ficou atrás. Agora é para adorar ao Senhor. Eu entendo que este é o momento quando nós já estamos chegando à presença do Senhor. Jesus já perdoou os nossos pecados, nós já fomos lavados pela água, que Jesus é a água da vida, e entramos então agora em comunhão. Ali já estamos em comunhão, já estamos separados do mundo. Nos alimentamos com a palavra, com os pães da proposição, fazemos parte do corpo de Cristo, recebemos revelação. Do lado esquerdo nós temos a luz. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo, a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ali aquele menoral, aqueles candelabros, eles representam para nós a presença de Deus, o ensino dia a dia, e aí podemos adorar o Senhor. O altar do incenso à nossa frente, onde colocamos um incenso aromático mais precioso, e ali nós estamos em comunhão com o Senhor. E depois de tudo isso chegamos ao terceiro espaço, que é o Santo dos Santos. Há um véu que separa o lugar santo do Santo dos Santos. Neste local, o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar, e somente uma vez por ano, no dia da expiação. Vamos falar sobre isso mais adiante. E naquele local só existe uma coisa, que é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era toda feita de madeira de acácia, coberta de ouro. Em cima existia uma tampa chamada propiciatório, onde 2 querubins estavam ali, guardando aquele local. E é ali onde nós temos íntima comunhão com o Senhor. É ali onde nós esquecemos todo o pecado, todas as coisas que ficaram para trás, e ali o Senhor fala conosco.
É um local muito especial, não é qualquer um que chega, não é a qualquer momento. A Arca da Aliança representa a ligação do homem com Deus. E o propiciatório cobre a arca, um querubim de um lado, um querubim do outro. Isso nos lembra, lá no Novo Testamento, quando chegaram até o túmulo onde Jesus tinha sido colocado, mas ele não estava mais lá. E naquele local tinha um anjo à cabeceira, um anjo aos pés, declarando que Jesus agora é o nosso propiciatório. É através de Jesus que nós temos acesso ao Senhor. E o tabernáculo tinha esses três ambientes, e esses três ambientes foram detalhados minimamente, cada material, cada detalhe, as cortinas. Ele era uma tenda, então ele tinha que ser fixo no chão, cada detalhe da fixação, tudo isso foi especificado pelo Senhor. Por quê? Porque o tabernáculo mostra, aponta para Jesus. Jesus é aquele que nos tira o pecado no altar de sacrifício, é aquele que nos lava na bacia de bronze, aquele que nos alimenta com os pães e nos dá luz para caminhar. É através dele que nós adoramos ao Senhor no altar do incenso, e através de Jesus nós podemos chegar ao Santo dos Santos, aonde temos completa comunhão diante da arca do Senhor. Também sobre o tabernáculo, eu quero me lembrar do momento em que Jesus leva os seus discípulos, no último momento em que esteve junto com eles, quando leva eles para comemorar a Páscoa ali no cenáculo. Então Jesus estava nesse último momento querendo representar a entrada dos discípulos, por consequência da igreja, até o Santo dos Santos. No momento que os discípulos chegam, Jesus se propõe a lavar os seus pés. Pedro logo fala, não vai lavar os meus pés, eu que tenho que lavar os seus. Jesus fala, não, é importante que isso aconteça. Pedro fala, então me lava o corpo inteiro. Jesus fala, não, não é preciso. Vocês já estão santificados, purificados, vocês já estão com seus pecados perdoados durante o tempo que caminharam comigo, ou seja, já haviam passado pelo altar do sacrifício. Jesus então lava os seus pés, como se estivesse passando com eles pela bacia de bronze ali onde eram lavados os pecados. Então Jesus leva-os até o cenáculo e ali então distribui a ceia, ou seja, tem o pão da proposição, a ceia. E aqui também Jesus é a luz do mundo, ele está ali para iluminar. E Jesus levantando o pão dá graças, ou seja, isso representa o lugar santo. Mas é Jesus para ali. Jesus então é preso, julgado, vai para o Calvário. E quando ele morre no Calvário, o que acontece é que o véu do templo se rasga de alto a baixo, dizendo, agora nós podemos ter acesso ao Santos dos Santos. Na palavra diz, entremos, pois, com ousadia nos Santos dos Santos. Jesus nos permitiu entrar no Santos dos Santos. Quando o véu do templo é rasgado, nós temos acesso. Então hoje Jesus é o nosso tabernáculo. É Ele quem perdoa os nossos pecados, é Ele quem lava as nossas sujeiras, é Ele quem nos dá alimento. Ele é a luz do mundo, e através dele nós levantamos adoração e incenso, e é com Jesus que nós temos comunhão com o Senhor. O tabernáculo especificado para Moisés, nos mínimos detalhes, apontavam para Jesus. E Moisés então traz a planta do tabernáculo, convoca o povo a ofertar, e há algo surpreendente, o povo oferta todo o material necessário. Algo muito especial acontece, porque o povo vem e traz tanta oferta, todo o material necessário, material rico, ouro, prata, bronze, peles, madeira, cordas, todo o material necessário, material caro e rico, o povo tinha, porque quando eles saíram do Egito, eles trouxeram tudo isso. E a oferta é tamanha que Moisés fala, fala com o pessoal para não trazer mais. E todo esse material, então, Moisés pega e entrega a dois homens, a Bezalel e a Oliabe. Esses dois homens foram levantados pelo Senhor, especialmente Bezalel, que era o líder. A Bíblia diz que Deus deu habilidade aos homens hábeis. Parece uma coisa de maluco, né? Dar habilidade a quem já tem, não. A Bíblia diz que o Senhor traz habilidade espiritual, unção, graça para os homens que têm habilidade natural. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós achamos que só com habilidade natural nós vamos exercer o ministério. Eu sou bom professor na minha profissão, eu vou ser um bom professor da escola dominical, eu vou ensinar na igreja. Eu sou um bom psicólogo, eu sou um bom terapeuta e por isso eu vou ser um bom conselheiro dentro da igreja. Isso não é verdade. A habilidade natural ela é importante, ela é a base na qual o Senhor constrói um ministério. Mas é necessário que haja uma habilidade espiritual, uma habilidade que vem do alto. Um bom professor de uma escola comum, ele com a habilidade, com a unção do Espírito Santo, ele vai se tornar um poderoso mestre,
dentro da igreja, dentro da obra do Senhor. Um bom psicólogo, um bom terapeuta, uma pessoa que tem facilidade de relacionamento, vai se tornar um poderoso pastor para aconselhar, para seguir, dar direção às pessoas a seguirem as suas vidas, uma vez que seja debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. E assim, o Senhor cata homens hábeis, Ele não cata qualquer um. Por isso nós temos que nos habilitar. E em cima desses homens hábeis, o Senhor derrama da sua unção. E com essa unção nós podemos exercer o nosso ministério. Quando Moisés desce, Moisés especifica então a construção do tabernáculo, especifica as roupas dos sacerdotes, e ali separa a família de Arão. Na verdade era a sua família. Arão era irmão de Moisés. Separa a família de Arão para serem sacerdotes diante do Senhor. Arão como sumo sacerdote e os seus filhos como sacerdotes. E quando chega o primeiro dia do segundo ano, o tabernáculo está construído. E naquele dia, então o Senhor vem até o tabernáculo. Se apresenta ali, representado por uma nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite, e o tabernáculo então é consagrado. Importante observar que Moisés ungiu cada um dos elementos do tabernáculo, com um óleo especial feito na direção do Senhor, mas ele ungiu cada detalhe, cada coluna, cada pano, cada objeto, cada utensílio, para consagrar ao Senhor. Hoje muitos temos a prática de ungir as coisas que são consagradas ao Senhor, os objetos que são usados no altar, que são usados na igreja, e muitos de nós também ungem os objetos dentro de casa, quando mudamos para uma residência, quando compramos um carro, objetos que vão fazer parte da nossa vida, temos a prática de ungir e declarar: este objeto, isto que aqui está, agora faz parte da família de Deus e nós os consagramos. A unção com óleo é algo muito poderoso e podemos ungir pessoas para ministérios, para funções, para tarefas, para proteção. E também podemos ungir objetos, consagrando esses objetos ao Senhor. Mas um detalhe, não dá para ungir um microfone como sendo um objeto separado para o Senhor, ser usado ali no altar, e dias depois usar esse mesmo microfone para coisas que não são do Senhor. Uma vez consagrado, passa a ser do Senhor. E se usamos as coisas consagradas ao Senhor com objetivos que não são de Deus, a mão do Senhor pesa sobre nós. E durante esse primeiro ano, o povo de Israel então passa ali ao pé do Monte Sinai. No primeiro dia do segundo ano, o tabernáculo é consagrado. E a partir daquele momento, aquela nuvem, que de dia era uma coluna de nuvem e à noite uma coluna de fogo, passa a guiar o povo. Quando a nuvem se levantava e andava, eles desmontavam o tabernáculo, desmontavam as barracas e caminhavam. Quando a nuvem parava, eles paravam, montavam o tabernáculo e montavam as barracas. Você há de falar: puxa, mas que trabalheira, monta o tabernáculo, desmonta o tabernáculo, monta o tabernáculo, desmonta o tabernáculo. Por que Deus fez assim? Para nos lembrar que nós diariamente temos que montar o nosso tabernáculo. Diariamente nós temos que buscar a presença do Senhor, separar um tempo onde vamos nos desligar das coisas do mundo e orar, ler a palavra, estar em comunhão com o Senhor. Neste primeiro ano, o Senhor estabelece Israel como nação, estabelece uma constituição, estabelece uma estrutura de governo. Moisés delegou a vários líderes que julgassem o povo, estabelece uma estrutura de culto, colocando ali os sacerdotes como líderes, ou seja, Deus estabelece o rei, Moisés, e o sacerdote, Arão. Ou seja, a nação de Israel está constituída. Era um povo, na verdade antes era uma família, se transformou num povo, e de um povo se transforma numa nação. E é essa nação que nós vamos acompanhar nos próximos comentários. Hoje terminamos o livro de Êxodo e começamos amanhã então a estudar o livro de Levítico. É uma honra estar com você, querido. Muito obrigado porque você tem nos acompanhado. Toda semana, aos sábados, nós lançamos esse comentário em vídeo, né? E diariamente tem um comentário por escrito. Se você está no YouTube, você pode nos acompanhar lá no Facebook, um grupo chamado Desafio Bíblico Luiz Scultori. E você vai ter diariamente comentários bíblicos. Se você está no Facebook, você pode nos acompanhar lá no YouTube, no canal Rede Apostólica Terra Santa, onde nós colocamos os nossos vídeos. Que Deus te abençoe. Se você puder, clique aí no sininho, se inscreva, para que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, querido.